Vou falar algo hiperbólico aqui. A Odisseia do Christopher Nolan é a adaptação mais fiel possível de A Odisseia de Homero, e é dessa característica que vem tanto aquilo que melhor funciona no filme como aquilo que não funciona no filme, provando que você adaptar uma obra literária para o cinema vai muito além de fidelidade ao material original. Para quem não tá familiarizado com a história de A Ilíada e a Odisseia, principalmente da Odisseia, o filme narra o retorno para casa após a batalha de Troia de um soldado grego que é também ali um líder do exército, porque ele é o rei de Ítaca. Eu tô falando do Odisseu, vivido pelo Matt Damon, e também paralelamente a gente vê a espera desse cara voltar 20 anos depois, sem nem saber se ele tá vivo ou morto, da sua esposa Penélope, vivida pela Anne Hathaway, enquanto uma multidão de pretendentes a novo marido dela se aglomeram ali na corte e transformam aquele lugar num banquete constante. E o seu filho, Telêmacos, que é vivido pelo Tom Holland, fica esperando ali também para saber se ele vai ver o pai vivo um dia ou se ele precisa fazer alguma coisa para assumir o trono. O maior desafio que a gente já sabia que o Christopher Nolan, que assina esse roteiro sozinho em uma das raras vezes em que isso aconteceu na carreira dele, teria ao adaptar a Odisseia de Homero, vinha do fato de que a gente está falando de um texto que é escrito em um poema épico, um gênero literário que é bem pouco familiar para as plateias do século XXI, tanto que ao longo da história tem várias tentativas de tradução barra adaptação desse texto para prosa, tanto infanto-juvenil quanto também adulta, mas a gente esquece que cinema não é a mesma coisa que literatura em prosa. O cinema tem outros códigos, outra linguagem, que é a linguagem audiovisual, a linguagem cinematográfica. E o Nolan, desde o começo da carreira, sempre mostrou uma predileção por usar a linguagem cinematográfica para manipular o tempo, para falar sobre a possibilidade que o cinema tem de estender, de encurtar, de danificar, de modificar o tempo ao bel prazer do realizador para atingir os objetivos dramáticos dele. E o que eu acho mais lindo em A Odisseia é justamente como ele pega fragmentos de várias épocas diferentes ao longo de décadas ali, tanto na jornada de Troia quanto na história da Odisseia, que eu acabei de descrever, e através de uma montagem que não dá nem para chamar de montagem paralela ou montagem simultânea, mas de uma montagem que entrecruza todas essas linhas narrativas, criar uma noção de tempo que é muito própria a esse filme. A gente vê todo esse tempo do Odisseu, em A Odisseia do Christopher Nolan, de uma maneira quase espectral, de uma maneira holística. Eu acho que essa é a melhor palavra. A gente não vê, a partir de alguns minutos, quando a gente se acostuma com a lógica interna da narrativa, o tempo passando, esses saltos que ele dá em flashback, flash forward, às vezes ele salta por alguns segundos, às vezes por longos minutos, sem muita explicação. O Christopher Nolan, que é sempre acusado de explicar demais, aqui nessa lógica que eu acabei de descrever para vocês, da maneira com que ele manipula o tempo da história, ele quase nunca explica nada. A gente embarca ali no primeiro ato do filme e quando se acostuma a gente já tá entendendo que esse é um filme sobre a experiência do Odisseu ao longo de toda aquela jornada épica e também sobre aquela cultura daquela época imaginada. Porque esse é um filme, assim como Dunkirk, eu acho que é o filme que tem mais características em comum com esse, que não é tanto individual, por mais que ele tenha ali um fator individual sim no retorno do Odisseu, na espera da Penélope e do Telêmaco, mas ele é muito mais sobre aquela época idílica, imaginada, sonhada, fantasiada e nunca existente. E o filme é tão inteligente na manipulação que ele faz do tempo, que se você for prestar atenção, até na história em si você vê traços, você vê vestígios dessa subjetividade temporal que a narrativa tá buscando. Quando o filme começa, que a Penélope e o Telêmaco estão ali esperando o Odisseu voltar, eles falam que já faz 20 anos, mas eles estão ali vivendo como se o tempo tivesse parado pros dois, nada mudou. Esse menino não teve infância, não teve adolescência, e essa mulher tá envelhecendo sem perceber, todos
parados esperando esse cara que eles nem sabem com certeza se vai voltar ou não. E o Christopher Nolan vai acelerar o tempo, vai torná-lo um pouco mais lento, vai fazer com que ele dure alguns segundos, vários minutos, de maneiras que nos parecem aleatórias, mas que são muito alinhadas com a sua montadora, a Jennifer Lame, para criar a melhor experiência imersiva e também de deslumbramento. Porque o Christopher Nolan, todo mundo sabe que é um adepto, mais do que um adepto, ele é um defensor, ele levanta a bandeira não só da experiência cinematográfica, de você ir ao cinema, ter aquela experiência coletiva, na tela grande, com a melhor qualidade de película possível. Todo mundo já ouviu falar que esse filme aqui é o primeiro inteiramente filmado em IMAX e em 70mm, mas ele também é um defensor do fazer cinematográfico à moda antiga. Então é óbvio que ele vai usar efeitos computadorizados aqui e ali para correção, para melhorar aquilo que ele já fez. Mas o elenco todo viajou pro Peloponeso, ou boa parte dele, né? Esse é um filme que você assiste e mesmo que em alguns momentos ele contenha criaturas fantásticas, como aquele ciclope da caverna, por exemplo, é um filme que você consegue ver que foi filmado. Existem ali milhares de figurantes, existe ali toda aquela região do Peloponeso, como eu falei, existe uma concretude das coisas. Teve um momento em que eu fiquei feliz apenas de estar vendo ali uma cena em que o Odisseu e a sua tripulação tá lá no barco, e eu percebi que eu tava vendo um barco no mar. A gente tá acostumado com filmes como Mestres do Universo, que é um sobre o qual eu fiz crítica recentemente aqui no canal, ou com 99,9% dos filmes de fantasia feitos hoje, em que é basicamente tudo filmado na frente de uma tela verde, de uma tela azul e criado em computador depois. Não adianta, gente. Uma das belezas de A Odisseia é a grandiosidade daquelas locações, daqueles cenários construídos exclusivamente para o filme, com um trabalho de pesquisa muito cuidadoso, com todos aqueles atores, com todos aqueles figurantes, porque tudo isso faz com que a gente realmente sinta que a gente está vendo coisas concretas, coisas que existem diante da câmera e não que foram criadas, inventadas num computador para ela. A iluminação não é uma iluminação extremamente dessaturada como muitos supunham quando saíram os trailers do filme. O Christopher Nolan, que é sim um dos responsáveis por essa mania que os diretores e diretores de fotografia começaram a ter dos anos 2000 para cá, de lavar as cores da ação e criar filmes que tinham a proposta de entretenimento, mas que tinham cores mais dessaturadas, mais cinzentas, tendendo para paletas de sépia, para tentar criar uma estética mais sombria e um peso dramático maior, como se isso fosse resolver o peso dramático do filme. Aqui não, aqui ele opta por uma fotografia que eu considerei, junto com o Hoyt van Hoytema, né, que é o diretor de fotografia dele há muito tempo, uma fotografia naturalista expressiva. Porque ela é naturalista de um ponto de vista de simular a incidência da luz real ali nas cenas, né, uma verossimilhança através de, por exemplo, uma luz mais dourada quando eles estão na praia, recebendo a luz direta do sol ali no pôr do sol, uma luz mais alaranjada e escura nos ambientes internos à noite, porque vem de velas, vem do fogo, daqueles candelabros. Em uma tempestade noturna, talvez a iluminação seja um pouco mais azulada, mas nada muito exagerado. Então é naturalista, mas não excessivamente sombrio, não excessivamente dessaturado. Um problema que eu vejo aqui é o fato de que eu não entendi, desde que esse projeto foi anunciado, por que o Christopher Nolan resolveu fazer a Odisseia sem fazer a Ilíada antes. Porque ele aborda, claro, os temas da Batalha de Troia através de flashbacks dentro dessa proposta de uma linha do tempo holística e espectral, como eu falei anteriormente. Mas de um ponto de vista de jornada do herói, eu tô usando aqui intencionalmente o termo tirado do Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, que é muito facilmente aplicada à jornada do Odisseu, mas aqui a gente só recebe a segunda parte da Odisseia, né? Que é o retorno dele para casa. Então boa parte daquilo que construiu essa jornada dele, né? A chamada para ação, por que ele foi naquela jornada, quais eram os elementos que estavam à prova. A gente ouve eles falarem aqui e ali sobre possíveis invasões de povos bárbaros, de povos estrangeiros, um medo que a gente vê que vem desde aquela época, né? Do desconhecido, do estrangeiro, do alienígena. A gente também perde boa parte de toda
todas as batalhas, de todos os desafios que ele foi enfrentando até chegar àquele grande confronto que era a Batalha de Troia. E a gente já pega as coisas no início do filme meio que in media res, esperando o retorno dele junto com a Penélope e o Telêmaco, meio que na obrigação. Vocês têm que esperar o retorno dele, meio que sem saber por quê. Eu acho que isso contribui, mesmo não sendo o único responsável, por uma espécie de frieza que esse filme tem, por mais que ele seja encantador, por mais que ele seja deslumbrante e por mais que ele seja, assim, maravilhoso ver pra quem ama cinema. Eu me senti em muitos momentos assistindo a Spartacus, assistindo a Ben-Hur no cinema, numa estreia, na época que esses filmes foram feitos, tamanha realidade épica desse filme. Não dá pra negar que falta um pouco de investimento emocional, e eu acredito que boa parte disso, né, boa parte do filme ser um pouco mais distante, vem do fato de que a gente vê o final da jornada do Odisseu narrada na Odisseia e perde boa parte do que construiu essa jornada que tá descrita na Ilíada. Um bom exemplo disso é o personagem do Agamenon, vivido pelo Benny Safdie, que aqui é uma figura mais, assim, misteriosa do que compreensível. A gente não entende muito bem qual foi o papel que ele teve na Batalha de Troia, a gente não percebe qual é a dinâmica dele com o Odisseu, a gente só vê aquele cara com aquele capacete super esquisito e destoante para aquela época e para aquela civilização, mas a gente não entende muito bem o que ele tá fazendo ali. Por outro lado, algumas subtramas da Odisseia, que não são as principais, mas que tem um peso dramático muito forte, o Nolan conseguiu adaptar de uma maneira muito competente aqui, e mesmo elas tomando um tempo muito pequeno na projeção, no final das contas, elas têm um impacto dramático grande, principalmente pela maneira com que elas são mostradas e também pela interpretação dos atores. Eu vou usar aqui um exemplo, que é o do pobre maldito Sinon, que é vivido pelo Elliot Page, que tem ali um momento de peso dramático muito forte. Em relação às atuações, já que eu citei o Elliot Page, esse é um filme tão salpicado de estrelas, né, que muitas vezes um papel ali que é quase uma ponta, você vai ver, tem o rosto de um ator muito conhecido, muito famoso. A gente viu o rosto da Zendaya, a gente viu o rosto da Lupita Nyong'o em todas as divulgações prévias do filme, ou do Benny Safdie, mas esses atores e atrizes têm uma participação muito pequena, e todos estão muito bem aqui. E eu vou citar só os meus favoritos para não me alongar muito. Eu gostei muito da interpretação do Robert Pattinson, por exemplo, que faz um Antínoco extremamente mesquinho, extremamente repugnante e que dá pra gente uma sensação de catarse quando o que acontece com ele acaba acontecendo na tela. E também amei a Cersei, da Samantha Morton, que tem ali uma única cena, né? É uma cena muito rápida, mas que também tem muito mistério, tem ali um misticismo misturado com uma certa crueldade que eu acho que funciona muito bem. O filme tem uma estrutura, de um ponto de vista de roteiro, bastante episódica, né? Você vai pulando de um grande episódio pro outro, mas o que dá coesão a tudo isso é essa abordagem do Christopher Nolan e da Jennifer Lame em relação à passagem do tempo e essa compreensão coletiva de que esse é um filme sobre essa cultura nessa época mítica e não necessariamente ou não exclusivamente a jornada do Odisseu e de sua família. É um filme, e eu vou me repetir aqui, todo mundo já falou sobre isso, para assistir na maior tela possível, se possível no IMAX. Não acho que vai ter a mesma força em casa, mas é um filme que vale muito a pena ver, mesmo que não tenha se tornado, pelos motivos que eu descrevi nesse vídeo, um dos meus, sei lá, 5 favoritos do Christopher Nolan. Quero muito saber o que vocês vão achar do filme, me digam aqui nos comentários. Não se esqueçam de dar um like no vídeo, se inscrever no canal se ainda não estão inscritos, clicarem no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui, e por hoje é isso, um abraço, tchau!